uma das questões que coloca é o emprego para os jovens, que levanta como um dos problemas a juventude e a questão dos empregos. Mas o emprego, ele não surge da boa vontade, surge de outras coisas que devem ser feitas antes, que é a criação de empresas ou empreendimentos. Como é que a sua candidatura pensa em trazer este emprego? Quantos jovens na cidade de Maputo estão desempregados e como é que vai fazer para empregá-los? Bom, de facto não há emprego sem empresas. O que nós vamos fazer é trabalhar lado a lado com a juventude durante todo o mandato. O município o Conselho Municipal vai assessorar a juventude, facilitar a criação de emprego. Existem várias iniciativas juvenis no Conselho Municipal neste momento, mas não são atendidas. O que nós queremos é valorizar, incentivar, enaltecer e envolver a juventude na nossa governação. Portanto, queremos investir forte na criação de empresas, pequenas e médias empresas. São esses jovens, essas empresas são empresas privadas. Essas empresas privadas são geridas por jovens. Portanto, a partir da exploração daquilo que são as suas próprias iniciativas, mas, obviamente, nas áreas que nós vamos eleger para esse efeito. Por exemplo, a questão da gestão de resíduos sólidos, nós vamos adotar um novo modelo de gestão, que é, só vou dar este exemplo, vamos falar sobre isso, penso mais à frente, que é a seleção no ato do depósito. Então, vamos precisar, a seleção dos resíduos sólidos, portanto, vidro, plástico e outros resíduos biodegradáveis. Portanto, precisamos de empresas, precisamos de jovens para gerir isto. Na questão do saneamento, por exemplo, nós vamos criar infraestruturas verdes nas zonas onde vamos criar bacias de retenção e conexão com vales de drenagem que vão encaminhar águas para zonas seguras. Vamos precisar de empresas para gerir estas infraestruturas. Portanto, essas empresas vão acontecer em várias áreas. Por exemplo, na questão da cultura, por exemplo. O cinema Gil Vicente, muita gente não sabe, mas aquela infraestrutura é auditório municipal. Há 10 anos, pelo menos. Nunca foi explorado nesse sentido. Portanto, a cidade de Maputo está moribunda nessa área da cultura. Portanto, são jovens que devem dinamizar este processo. Também vai haver atividades muito fortes na área do desporto. Vamos precisar de empresas desses jovens. Portanto, a criação de empresas é proporcional ao volume de problemas que a cidade tem. Portanto, se para haver emprego precisamos de ter empresas, para haver empresas basta haver problemas. E problemas é o que temos demais na cidade de Maputo. Portanto, esta questão de gestão de emprego é preciso também considerar que a questão dos vendedores informais, por exemplo, serão absorvidos neste processo, mas também a requalificação de mercados. Vai criar espaços, por exemplo, mercado Mandela 1, 2 e 3, mercado do povo, mercado Estrela. Portanto, vender também é um emprego. Portanto, também é trabalho. Pois, portanto, muito obrigado. Tempo esgotado. 3 minutos. Ora, vamos agora ouvir o que tem Venâncio a dizer sobre a nossa pergunta. Essencialmente, na sua intervenção, disse que o problema da cidade de Maputo é a gestão, porque há excesso, há muitos chefes, mas a questão que eu coloco é, reduzida esta estrutura toda que acha que é excessiva, quais são os problemas que uma gestão mais enxuta vai procurar resolver? Quais são os problemas dos munícipes que têm a ver com a vida dos munícipes que a sua candidatura vai procurar resolver? Muito bem, olha, muito bem colocada a questão. Primeiro, a pergunta que foi levantada agora pelo meu colega, eu acho que é pertinente. A cidade de Maputo tem 300 mil jovens desempregados, de uma população de 1.100.000 habitantes. Lógico que isso é um problema bicudo, isso é uma espécie de um barril de pólvora no seio do nosso município. Qual é que é a visão que nós temos para resolver isso? Olha, a nível nacional, mesmo o Estado Central, só consegue disponibilizar na cidade de Maputo cerca de 50 mil empregos por ano. Logo, não tem capacidade para albergar o número de desempregados na cidade de Maputo. Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro, é preciso capacitar o jovem para que ele tenha ferramentas para que ele seja um agente ativo no mercado. Como é que nós queremos fazer isto? Primeiro,
institutos técnicos profissionais de nível básico em todos os distritos, para formação em várias áreas práticas, de formação de 6 meses até 1 ano, que é possível formar milhares de jovens por ano, área de eletricidade, eletrónica, essas áreas modernas hoje, como design, como edição. Portanto, é possível fazer-se isso, capacitar esses jovens e eles irão para o mercado como solução de problemas e não para choramingar. Ponto número 1 em relação ao emprego. Outra questão tem a ver com justamente o mercado informal. Quer dizer, esta é uma área que eu acho que não precisava falar muito sobre isso, porque a minha folha de serviço já fala por si. Mas em relação ao setor informal, é a base de sustento da economia urbana. Então, logo, é importante que a gente tenha uma perspectiva muito acertada sobre como lidar com o setor informal. Uma das questões é inventariar o setor informal, atribuir aos trabalhadores do setor informal um cartão de vendedor informal autorizado. Depois, é importante saber que nós temos fundos do município que é justamente para as iniciativas privadas. Um deles é o Fundo de Iniciativas Autárquicas, que é o FIA, e temos um fundo do PERPO. Estes fundos têm que ser direcionados para financiar as atividades dos trabalhadores do setor informal, com um enfoque muito grande para as mulheres, que são a maior parte do setor informal. Portanto, é importante incentivar que elas não fiquem toda uma vida, 30 anos a venderem num passeio, numa banca. É preciso dar uma perspectiva de crescimento, que elas passem de uma banca para uma banca maior até uma mercearia. E isso, o município tem fundos para tal. E são esses fundos que nós não queremos usá-los de forma partidária, como está sendo usado agora. Nós queremos dar exatamente às pessoas que trabalham. Portanto, potenciar essas mulheres do setor informal, financiar as atividades delas, colocá-las a poder crescer e desenvolver os seus próprios negócios. Por outro lado, também em relação aos próprios mercados, a nossa ideia em relação aos mercados é simples. Muita gente fala dos mercados. Primeiro, nós queremos requalificar os mercados. Um dos problemas dos mercados hoje, as pessoas não vão aos mercados porque os mercados ainda têm a mesma estrutura do tempo colonial. É preciso reestruturar os mercados, fazer que vários serviços se acoplem aos mercados. Pois. Tudo bem. Okay. Ora bem, Eunice, fala aqui de várias questões. Fala das estradas sem condições, a questão do transporte público que não está bom na cidade de Maputo. Fala daquilo que chamou de braço de ferro entre a idilidade e também os informais, e toca num aspecto que a todos que nos acompanham certamente levanta uma ferida de 17 pessoas que de uma vez perderam a vida. É a lixeira do Ulene e diz que quer acabar com a lixeira do Ulene. Quanto é que custa acabar com a lixeira do Ulene e como é que a Eunice pensa em encontrar estes recursos para acabar com a lixeira do Ulene e onde é que vai colocar aquele lixo? Chavo, obrigada pela questão. É assim, se calhar das 17 mais pessoas perderam a vida, mas das pessoas que vivem ao redor da lixeira do Ulene, falo de famílias, falo de centros de acolhimento, tem lá um centro de acolhimento que tem crianças recém-nascidas até, vivendo, inalando aquela fumaça, não é? É desumano. Nós estamos diante de algo que tapa as vistas quem quer, mas é desumano. Sem dúvida que vai terminar, sim, esse sofrimento, mas não queremos deixar a lixeira tal e qual como está. Queremos tornar na lixeira do Ulene, vamos tirar o lixo e tem tanto espaço que nós podemos aproveitar e passar o lixo para esse espaço onde não tem moradores arredores. É criar na lixeira do Ulene uma cidade, um espaço para os jovens, para os empreendedores, para os artistas, para os estudantes. São tantas associações de estudantes, falo dos estudantes secundários, do ensino secundário e também académicos, que querem confraternizar, querem celebrar algo e não têm oportunidade. Mas é também de centros de formação para aproveitar todo o potencial que os nossos jovens têm, que as nossas mamães dos mercados têm, e elas querem ensinar, querem passar o conhecimento para a juventude. Então, é o que nós queremos criar naquele espaço que hoje prejudica a todos que estão ao redor na lixeira do Ulene, é criar um espaço cultural, um espaço de formação, um espaço que também pode ser muito bem aproveitado por todos os nossos munícipes. É
algo que provavelmente possa sim tocar numa ferida, mas é abrir uma nova página na história da nossa cidade das Acácias, trazendo uma solução, porque há horas, principalmente em que há hora de ponta, que é impossível passar pela lixeira do Lene. Então, um dos calcanhares daqueles que muitos munícipes já tentaram e lutaram, não conseguiram, nós queremos lutar e também trazer a solução. Lixo, há espaço para deixar o lixo. Queremos é trazer uma cidade bonita e a mais bela de África. Pois, obrigado, Eunice. Aqui os informais representados por Shembane falam de várias questões, mas tocam e reiteram esta questão da economia. Ora, um dos maiores problemas, e fez referência aqui, é que a maior parte da população economicamente ativa em Moçambique está no informal. Isto é um problema. Como é que pensam em fazer a reversão do informal para a formalização? Aliás, disse aqui que há histórias bonitas de pessoas que começaram no informal, depois passaram para o formal. E um dos maiores problemas que sempre se levantam em relação a passar do informal para o formal são a questão da burocracia, o ambiente de negócios, mas também as vantagens que os informais não veem em passar para o formal. Como é que pensam em, primeiro, convencer os informais a passarem para o formal e depois como é que acham que vão transpor as barreiras que existem a nível burocrático? Bom, obrigado. Primeiro, nós não chamamos isso de problema, porque se nós chamamos de problema, vai nos criar grandes dificuldades de resolver. Chamamos isso de oportunidade, porque quando temos esses informais, é um indicativo de que pessoas estão interessadas em trabalhar. Então, quando temos pessoas que demonstram interesse de trabalhar, o que mais é importante aqui é como organizar as pessoas. Nesse caso, quando me perguntam como é que podemos passar para a economia formal, é justamente por isso que se nós não tivéssemos atrasado por estarmos a discutir o problema de espaço impróprio, não impróprio, se nós estivéssemos atrasados por causa de polícia e cães, talvez agora estaríamos num patamar muito grande na discussão sobre a transição de economia informal para a formal, porque este é o nosso grande interesse também. Nós não queremos estar estagnados na economia informal. Nosso interesse não é continuarmos a estar como nós estamos. O nosso interesse é evoluir, porque nós temos a consciência de que nós somos geradores de empresa, nós somos geradores de emprego. A razão pela qual o que nós queremos apenas é o incentivo. O incentivo é quando haver, por exemplo, créditos bonificados. Nós temos pensado em negociar, por exemplo, com as grandes bancas de créditos para dar créditos aos informais, mas não crédito qualquer, créditos bonificados, que vai ajudar esses informais a transformar a sua economia num processo evolutivo que vai criar mais empresas. Agora, o processo de passagem de economia informal para informal é um processo longo, porque não é de hoje para amanhã, isso não se faz por um decreto, faz com um processo evolutivo. Significa, hoje tenho um tamanho de negócio assim, mas amanhã vou evoluindo, à medida que vou evoluindo, vou também acrescentando aquilo que são os documentos burocráticos que têm que acompanhar o processo de evolução. Por exemplo, vou adquirindo uma licença para aquele nível em que eu estarei. Quando eu tiver outro nível, por exemplo, já num volume de negócio um bocadinho mais maior, também vou requisitar outros documentos que vai me habilitar a estar naquele nível, até chegar ao nível de ser chamado de grande empresário. Então, o processo aqui é, primeiro, como organizar o setor informal. Esse é o grande problema, é a grande vantagem que nós temos que ter agora. Primeiro, tem que haver transferências sustentáveis. Transferência sustentável significa, à medida que nós vamos olhando para a economia informal, vamos descobrindo que pessoas estão evoluindo nos seus negócios. E essas pessoas estão evoluindo, estão a demonstrar a capacidade, estão a mostrar a experiência. E essa experiência tem que ser acarinhada através de crédito. Não, nós não vamos encontrar alguém que está há 5 anos no mesmo nível de negócio e pensarmos que essa pessoa é experiente. Mas uma pessoa que durante 5 anos já evoluiu muito, já é motivo de chamar de forma especial, de dizer, senhor, você está num negócio em que já dá para criar empresas. Eu sei que você tem dificuldade de alavancar daqui para frente. O que você quer para que você continue a evoluir? Então, a partir daí, essa aí tem documentação suficiente para crescer. Tempo esgotado.